hoje nós já estamos recebendo um convidado para falar conosco, né, e trazer, claro, a sua opinião, seus comentários sobre esse desfile militar que vai acontecer na capital federal. Está conosco o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo. Um prazer em ouvi-lo, ministro. Queria saber o que o senhor está achando dessa situação. Estão exagerando aí nos comentários? É algo que deve ser encarado com naturalidade? Ou o senhor vê alguma preocupação nesse exercício militar que acontece hoje na capital federal, claro que convocado pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, ministro. Bom dia aos ouvintes, bom dia Pedro Campos, bom dia a Thaís Freitas, bom dia ao Cláudio Humberto. É paradoxal, é contraditório, porque algo que deveria ser encarado com naturalidade se transforma quase que numa espécie de crise política e institucional. O que é que deveria ser encarado com naturalidade? Uma exposição, porque não é um desfile, é uma exposição militar que está em trânsito do Rio de Janeiro para Formosa, em Goiás, que é um exercício regular, um exercício ordinário que acontece anualmente e do qual eu participei como ministro da Defesa, estive em Formosa. Esse exercício acontece todos os anos. E esse ano, como o exercício previa a participação das três forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Força Aérea, alguns dos equipamentos saíram do Rio de Janeiro e havia uma previsão muito anterior a essa votação que acontece hoje em Brasília, dessa emenda à Constituição que trata do chamado voto impresso. Essa votação é coincidência, é uma coincidência que não é boa. Por quê? Porque em razão dessa coincidência e uma exposição que, como as pessoas não podem ver o exercício, que é um exercício militar, que acontece no interior de Goiás, Pedro, Thaís e Cláudio, como as pessoas não podem ver, os militares resolveram fazer a exposição dos equipamentos usados desse exercício, que vai ser o maior dos realizados recentemente, fazer a exposição desses equipamentos em Brasília. Então não é um desfile, é uma exposição. E as pessoas vão ver os equipamentos e depois esse equipamento segue para Formosa, onde o exercício acontecerá. Qual é o problema que acontece? O problema que acontece é o uso que tem sido feito recorrentemente e, lamentavelmente, por parte do nosso presidente, das Forças Armadas para fins políticos. Então, esse uso gera na imprensa e nas pessoas a desconfiança de que poderia haver um golpe militar ou coisa parecida. Eu tenho a absoluta convicção de que não há risco de golpe nenhum. As Forças Armadas não estão dispostas a nenhum tipo de aventura e o presidente da República hoje é um homem que cuida da sua sobrevivência política, não tem liderança e nem força para dar golpe em nada nem em ninguém. Mas criou-se essa celeuma exatamente por causa disso, o que é lamentável, que isso não deveria ser notícia para além da curiosidade das pessoas poderem apreciar os equipamentos militares que vão ser usados no exercício ordinário e previsível das Forças Armadas. Cláudio Humberto, também direto de Brasília, conosco aqui na abertura do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com o ministro Aldo Rebelo na sua escuta. Cláudio. Então, ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Foi bom, é ótimo que tenha trazido esse seu testemunho, né, e eu tenho certeza que o senhor já deve ter conversado de ontem para hoje com lideranças militares que o admiram, que até hoje marcam ou considero que foi marcante a sua passagem como ministro da Defesa. E aí eu gostaria de saber exatamente isso, detalhes dessa manobra. É uma manobra que se realiza, uma manobra militar, desde 1988, né? E, evidentemente, os blindados da Marinha que saíram do Rio de Janeiro em direção a Formosa saíram do Rio de Janeiro muito antes ou pelo menos antes, não sei se muito antes, mas antes da decisão do presidente da Câmara de marcar a votação da PEC para hoje. É uma coisa bem anterior. A coincidência, quer dizer, o que a gente percebe é também muito oportunismo político, não é deputado?
a gente vê aí os caras foram para o Supremo para impedir que se realizasse essa exposição de blindados aqui, que certamente será feita, enfim, eu acho que pela programação que eu vi é uma coisa meio até um tanto quanto rápida e tal, até porque está lá essas tropas precisam, não as tropas, que agora é só os blindados, né, precisam chegar lá ao local desses exercícios. Aí eu gostaria de saber, com a sua experiência de ex-ministro da Defesa, como é que é isso, assim? Quantos homens se mobilizam, mobilizados para esse tipo de exercício? O que é que se passa nesse exercício? Enfim, algum detalhe assim para que os nossos ouvintes façam uma ideia mais precisa do que vai acontecer. Essa atividade, meu prezado Cláudio Humberto, bom dia, uma alegria poder ouvi-lo mais uma vez. Ela é uma atividade ordinária, ou seja, uma atividade regular, previsível, todo ano ela é realizada. Esse ano vai ser uma atividade maior, envolverá 2.500 homens da Marinha, do Exército e da Força Aérea, dos Fuzileiros Navais. Essa tropa se desloca do Rio de Janeiro, uma parte dela, a outra já fica lá em Formosa, onde há uma unidade do Exército, e na passagem por Brasília, o comando da Marinha resolveu estacionar a tropa e os equipamentos por um período para que pudesse ser visitada pela população. Isso não significou nenhum tipo de pressão ou de exibição de força sobre nenhuma instituição, mesmo porque se a coincidência, o presidente da Câmara não quisesse que coincidisse, bastava ele adiar por um dia ou mais. Esse equipamento vai ficar lá por pouco tempo. Certa vez, quando o presidente americano visitou o Brasil, isso nos anos 50, Cláudio Humberto, a presidência da UNE, a diretoria da UNE, que ficava no Rio de Janeiro, da União Nacional dos Estudantes, disse que na frente da sede da UNE o presidente americano não passaria. Criou-se uma confusão muito grande, as tropas foram para a porta da sede da UNE. Quando foi na véspera da visita, a diretoria da UNE emitiu um comunicado dizendo que durante 3 dias a sede da UNE sairia lá da Praia do Flamengo e iria não sei para onde, porque dessa forma não passaria em frente à sede da UNE, porque a sede da UNE mudaria de lugar. A presidência da Câmara poderia antecipar essa votação por um dia ou adiar por um dia, que essa coincidência cessaria. Quando eu era ministro da Defesa, eu trouxe de São José dos Campos, da Embraer, um equipamento militar, um avião de transporte militar, o KC-390, para que a presidente da República pudesse fazer uma visita. Já estava em Brasília uma situação de convulsão quase, com aquelas manifestações de rua. Ninguém fez qualquer ilação de que aquilo ali fosse uma pressão, uma exibição de força. A presidente visitou o avião de transporte, o avião militar, eu visitei também, mas não houve nenhum tipo de insinuação. Essa situação acontece também porque há como se fosse quase que um desespero em função da ideia de que o país está na iminência de um golpe, o que não é verdade, o que não procede. E acho que essa tentativa, junto ao Supremo Federal, de barrar, de impedir uma exposição, sinceramente, depois as pessoas se queixam que o Supremo se mete na política. Na verdade, parece que a política vive recorrentemente tentando substituir os seus próprios atos por um arbítrio, por uma decisão judicial, o que também, do meu ponto de vista, é lamentável. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, está ao vivo conosco hoje aqui na abertura do Jornal Gente. Ministro, o senhor cita a possibilidade de que a Câmara poderia, por exemplo, adiar essa votação para que não houvesse essa infeliz coincidência. Do ponto de vista das Forças Armadas, se há um convite, por exemplo, como aparentemente houve aqui, para que esse desfile, para que essa exposição, deixa eu usar a palavra certa, militar ocorra na frente do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Isso também é possível?
as Forças Armadas poderiam sinalizar que talvez hoje não fosse o melhor dia, ou na relação que existe hoje de subordinação entre os chefes militares e o presidente, essa ponderação não é algo possível? Eu creio, Thaís, que há, no caso, o primado da agenda, ou seja, o desfile, não é o desfile, né? A exposição, como eu disse, essa tropa com esse equipamento está em trânsito, ela vai passar por Brasília, ela vem do Rio de Janeiro. Essa agenda já estava anteriormente marcada, essa exposição já estava definida. O que houve foi que a Câmara dos Deputados marcou para uma data onde uma exposição estava prevista, uma votação que ganhou também uma grande importância, parece uma decisão, uma final do campeonato, por causa de uma votação que também poderia ter sido uma coisa extremamente técnica. É que tudo no Brasil virou uma questão de vida ou morte, virou um Fla-Flu, virou um Palmeiras e Corinthians para decidir o campeonato. Uma decisão técnica, isso se arrasta há décadas no Brasil, sobre a possibilidade de haver ou não haver fraude em urna eletrônica e em voto impresso. Tudo isso já foi discutido. Mas agora virou o seguinte, a oposição defende uma coisa e o governo defende outra, e isso transformou-se numa guerra. E a passagem dessa tropa com esses equipamentos incorporou-se a essa guerra, na minha opinião, sem que os militares tivessem nenhum objetivo e nenhuma intenção de participar dessa disputa. É isso que eu posso te dizer com muita segurança e com muita clareza. Ministro Aldo Rebelo conversou conosco, ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, político com larga experiência, e trouxe aqui o seu ponto de vista sobre esse exercício militar que acontece hoje em Brasília, na capital federal. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, obrigado Pedro, obrigado Thaís, obrigado Cláudio Humberto e até breve. Cláudio